Olá! Neste simpósio de integração acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, irei apresentar o resumo intitulado Alto score genético de risco está associado ao maior consumo de alimentos ultraprocessados, estudo CUME. Como equipe deste resumo, temos eu como primeira autora, Isabela Mendes, como orientadora, a professora doutora Ellen Hermana Miranda Remisdorf, e como coautores, professora doutora Josefina Bressan, professor doutor Tiago Antônio de Oliveira Mendes, Isabel Samila Lima Castro e Ananda Pereira Aguilar. Bom, inicialmente, tenho que ressaltar que a genética, bem como as variantes genéticas, como por exemplo os polimorfismos de nucleotídeo único, os famosos SNPs, têm ganhado cada vez mais proeminência na ciência. Bom, mas então o que seriam esses polimorfismos de nucleotídeo único? Eles seriam, então, a troca de um único nucleotídeo de seu par e uma sequência específica do genoma, sendo que três genes, bem como seus três polimorfismos, têm ganhado também essa proeminência. São eles o FTO com o RS 99-39-609, o MC4R com o seu polimorfismo RS 177-83-313 e o gene CLOCK com o seu polimorfismo RS 1801-260. Eles têm sido associados por vias diretas ou indiretas ao metabolismo e ao consumo alimentar de forma negativa, levando a doenças crônicas não transmissíveis. Nesse sentido, então, surgiu-se a nutrição de precisão para que cada vez mais tivéssemos uma nutrição mais individual e personalizada, de acordo com o perfil genotípico dos indivíduos. Bom, o objetivo deste resumo, então, foi analisar a associação entre o score de risco genético e a contribuição calórica dos alimentos ultraprocessados em indivíduos adultos brasileiros graduados de uma coorte brasileira, o estudo CUME. Bom, como metodologia, este foi um recorte transversal de uma coorte, no qual tivemos 578 adultos graduados e pós-graduados de universidades federais brasileiras, como a UFV, o FOP, o FVJM, o FMG, o FJF, UFLA e Unifal. Então, inicialmente, para a coleta de dados, eram necessários, que todos os participantes concordassem e assinassem o termo de consentimento livre esclarecido. Após isso, eles responderam os questionários de linha de base, o Q0, e também o questionário de frequência alimentar, o QFCA. Com base nisso, conseguimos realizar, então, o cálculo da contribuição calórica dos alimentos ultraprocessados e separá-los em quartis. A partir disso, foi feita a genotipagem, no qual aqueles participantes que residissem próximo às áreas de coleta, dos pontos de coleta, que foram a UFV, a UFMG e a UFOP, foram convocados e convidados, a coletar as células da mucosa oral para que fosse feita a extração do DNA a partir de kits específicos e da técnica do PCR real-time, e com isso pudesse ser feita a identificação dos alelos e genótipos de risco dos genes FTO, MC4R e CLOCK. A partir disso, foi feito então o score de risco genético e a partir de todos esses dados conseguimos então fazer a análise dos dados e estimar a associação entre a contribuição calórica dos alimentos ultraprocessados com o score de risco genético, utilizando a regressão logística ordinal ajustada por sexo, idade, raça, atividade física e energia total. É importante ressaltar também que esse estudo foi financiado por órgãos de fomento. Bom, e como resultado, então, tivemos que, dos 578 participantes, 554 foram genotipados, sendo que 130 eram homens, cerca de 23,5% da amostra, e 424 eram mulheres, em torno de 76,5% da amostra. Com relação já ao score de risco, ele foi classificado em baixo, médio e alto, sendo que indivíduos que tinham entre 0 a 1 alelo de risco eram considerados com um baixo score de risco. Aqueles com 2 a 4 alelos de risco eram considerados como um médio score de risco. E de 5 a 6 alelos foram considerados como alto score de risco.
Bom, vemos então que as pessoas que tinham entre 2 a 4 alelos de risco era a maior parte dentro do nosso estudo. E com relação já ao percentual de contribuição calórica de ultraprocessados, eles foram separados em quartis, sendo que o percentual mínimo de contribuição calórica de ultraprocessados no quartil 1 era de 1,13% e o máximo de 16,78%. No quartil 2 era de 16,79% o mínimo e o máximo de 22,80%. No Q3, a contribuição mínima era de 22,81% e a máxima de 30,99%. E por fim, no quartil mais alto, no último quartil, a contribuição mínima era de 31% e a máxima era de 72,45%. Bom, a partir disso conseguimos ver também, né, uma associação entre o percentual de contribuição calórica de ultraprocessados na ingestão alimentar e o score de risco genético, no qual aqueles indivíduos que tinham médio risco no score genético, ou seja, de 2 a 4 alelos de risco, tinham 1,71 vezes mais chance de estarem no quartil mais alto de percentual de contribuição calórica do que aqueles com baixo risco, ou seja, com nenhum ou apenas um alelo de risco. Enquanto aqueles indivíduos que eram considerados alto risco por terem de 5 a 6 alelos de risco já tinham 3,4 vezes mais chance de estarem no último quartil, ou seja, aquele mais alto de percentual de contribuição calórica de ultraprocessados, do que aqueles baixo risco. Assim, podemos concluir que os resultados indicam que o maior score de risco pode implicar em uma maior contribuição calórica no consumo alimentar por alimentos ultraprocessados, podendo ser considerado um importante elemento a ser observado na prática clínica e usado para a melhoria da saúde e qualidade de vida do paciente. Entretanto, mais estudos são necessários para entender os mecanismos de ação desses polimorfismos com o consumo alimentar. Essas foram algumas das referências utilizadas neste resumo, e aqui eu deixo os agradecimentos aos órgãos de fomento, CNPq, CAPES, FAPEMIG. Deixo também aqui os agradecimentos aos laboratórios parceiros LAMEC e LASEG, e também o LBM, e deixo também meus agradecimentos à Universidade Federal de Viçosa e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição, e não menos importante também, as instituições parceiras do Estudo CUME, o FVJM, o FMG, o FOP, Unifal, UFLA e o FJF. Deixo aqui também no final todas as redes sociais do nosso Estudo CUME, das cortes das universidades mineiras, caso queiram saber mais sobre este estudo. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos e a tudo que este projeto fez e tem feito para a ciência. Obrigada.